Banira. Sim, banir, então pode fazer, pode ter, ou usa outro sinônimo. Sim. Ok, tá bom. Então vamos lá tentar. Um pouco mais hoje. Então, bom, o ser, né, se preferimos assim, deve ser visto como algo prazeroso. Sabemos que é algo bom, algo prazeroso, foi feito mesmo para ser feito. Entretanto, ser feito com responsabilidade, com muita maturidade, no tempo e no momento adequado, com a pessoa certa, né? Não por qualquer outra pessoa, por qualquer um, como infelizmente tem sido, né, nas festas, enfim, em qualquer sítio encontramos alguém, achamos a pessoa ideal naquele momento e queremos nos envolver com essa pessoa. Então, isso, né, o sexo, de fato, é um contato de muita responsabilidade, deve ser feito exatamente no momento certo. E desde o momento que o indivíduo, que o ser humano entra nessa, nesta prática, né, tem aí uma interferência e está a fazer um pouquinho de confusão. Não sei se é do meu Talvez telefone. realimentação. Quem não Com estiver a telefone fazer o aí. uso do microfone deve fechar, por favor. Há uma interferência. Ok, pode continuar, querida Indira? Queria só dar uma sugestão. Eu acho que os telemóveis estão no modo vibratórios. Seria bom se ficassem no silencioso, porque quando o telefone vibra, nós conseguimos ouvir a vibração. Ok, algo pontual, sim. Sim, pode continuar, querida Indira. E quem quiser interromper está à vontade, porque aqui agora estamos aqui já na vertente do debate. Estejam à vontade para interromper, dar os pareceres de uma forma pedagógica. Sim, Ok, querida então, Indira. como Sim. dizia, sexo deve ser visto e feito com muita responsabilidade. E é a partir desse momento que os indivíduos ou as pessoas em geral têm muitos e muitos problemas, porque acabam fazendo escolhas erradas, acabam tomando decisões muito precipitadas e chegam a envolver-se com pessoas não muito maduras ainda. Uma gravidez antes do casamento tem as suas consequências essas não só do ponto de vista físico, mas também emocional, cultural e social. E ao falarmos da gravidez antes ou depois do casamento, nós devemos ter em conta um fator muito importante. Primeiro, família. Segundo, cultura, hábitos, tradições, cultura, né? E o fator social, né? Tem aí o colega que falou muito bem sobre esse aspecto. E, por fim, temos a questão religiosa. À volta desses 4 pontos que acabo de tratar aqui, tem a vertente das crenças. O que a pessoa acredita? As crenças nos levam naquilo que a pessoa acredita. Se eu engravidar antes do casamento, o que pode acontecer? Quais são as minhas crenças? Qual é a minha realidade concernente a isso? Aquelas pessoas, socialmente, do ponto de vista da família, da cultura, né, acreditam que se não engravidar antes do casamento, podem surgir várias indagações a partir da própria família. A família pode dizer, será que essa mulher, se casar antes de engravidar, vai mesmo engravidar? Vai mesmo gerar filho? Ela pode gerar filho ou não?
E com isso também surgem os estigmas, né? Palavras como será que é uma vaca que dá leite ou uma vaca que não dá leite? Será que é uma cabra molho ou não? Então, para isso, muitas famílias preferem que as suas filhas, os seus filhos, né? Filhos nasçam depois, antes do casamento. Como tem também aquelas crenças, aquelas pessoas que acreditam que melhor depois do casamento, porque também tem as suas vantagens, né? Há mais segurança para algumas, porque o parceiro casou porque quer, não vai fugir à responsabilidade, casou porque ama, né? Então, a essa pessoa, por que não dar um filho, por que não constituir uma família? Então, são várias situações em que nós devemos nos apegar antes, né? Que nós devemos olhar. São várias situações e não podemos nos ater apenas na questão religiosa, porque nem todo mundo é religioso. Então, para aquela pessoa que não é religiosa, como é que fica? Como é que fica essa pessoa? E ainda tem um outro ponto. Muita adolescente e até jovens, né, engravidam e como, segundo as suas crenças, não podem engravidar antes de casar, e como a sociedade rotula essas pessoas, despreza essas pessoas, a sociedade, né, a parte religiosa, muitas dessas moças, dessas mulheres, acabam por cometer o ato de homicídio, acabam cometendo abortos criminosos. E tem vários e vários casos, infelizmente. Aí está também uma das consequências do ato ser, né, antes do casamento. Então, entre correr o risco de cometer um ato de aborto criminoso antes do casamento e esperar o casamento e fazer as coisas com mais segurança, com certeza, com amor. Então, por que não fazer depois? Então, são vários aspectos aqui. Vou deixar também um pouquinho a palavra para os meus colegas aí do painel. Se calhar tem também alguma contribuição. Mas um debate é mesmo assim, né? Ok. Penso que gostava só de fazer uma referência ao que disse a colega Indira há bem pouco tempo. Assim, de forma muito prática, do ponto de vista natural ou humano, somos todos religiosos. Agora, depende muito da perspectiva ou seja, do sentido, né, da compreensão do se ser religioso. Porque do ponto de vista humano, natural, somos todos religiosos, partindo do pressuposto de que cada um de nós, independentemente de professar, ou seja, por exemplo, frequentar uma igreja, ele tem uma crença. Então, quando a pessoa tem uma crença, a pessoa acredita numa coisa e isso lhe torna religiosa. Tem os ateus, tem os que acreditam nas religiões dos ancestrais, tem os budistas, islamitas, cristãos, etc. E assim, um dia dissemos que não queríamos nos casar. Talvez todos nós um dia dissemos que não queríamos nos casar. Um mau entendimento sobre o que realmente é o casamento. E, querendo ou não, feliz ou infelizmente, até hoje isso perdura. Há pessoas, adolescentes, que veem os pais, veem os tios, os primos, os cunhados, etc. E naquilo que eles veem, os seus encarregados, aquelas pessoas que as rodeiam, elas decidem então colocar em seus corações ou mentes de que não hão de casar-se. Eu também um dia declarei que não gostava de casar-me porque percebia que o casamento é um fato.
A comunicação, acredito ali a um corte. Senhor pastor, consegue ouvir-me? O senhor pastor, acredito, está com uma dificuldade. Está com uma dificuldade. Quem tiver mais, enquanto que se reveja. Eu queria só. Sim, sim. Eu queria. Mariano, pode avançar. Eu queria só intervir neste tema melhor. Eu queria, a princípio, começar com a questão da orientação, em função do tema que está aqui a se abordar, que é engravidar para casar ou casar para engravidar. Eu penso que neste universo desta questão, tudo parte por uma orientação. Uma das colegas do painel falou muito bem da questão da crença. Cada uma das famílias ou cada um dos grupos, né, sociais ou pessoas que constituem então a sociedade vão moldando os seus próximos em função da sua realidade. Eles moldam os seus próximos em função das suas realidades vividas. Tanto faz o pessoal que está mais ligado à ala, diria, cristã, como os não cristãos, têm os seus modelos de orientar os seus próximos. Em função desses modelos de orientar os seus próximos, vão incutindo certas orientações aos seus próximos, no caso, sobrinha, filho, irmão, etc., para então olharem para essa questão de engravidar ou casar da forma que eles querem. Para ser mais claro, eu estou a dizer o seguinte, que existem famílias que a questão de casamento não é prioridade. Não é prioridade casar. Também nascer não é, para alguns, não é prioridade. Eu particularmente sou cristão. Eu sou cristão. Sou daqueles que defendem que o homem deve casar, deve reproduzir. Eu penso que qualquer um também defende isso. Mas nem todo mundo defende isso. Aí estamos a olhar muito naquele pessoal que está na ala, né, não cristã, os ateus. Então, o que nós devemos passar, nós aqui, que estamos aqui a construir uma ideia e passar nos outros, a princípio, eu diria que é incentivar. É incentivar e, além de incentivar, também é encorajar. Por quê? Porque é muito difícil, de noite para o dia, convencer alguém que é para teres que casar, se isso não faz parte da agenda dele. Tens que nascer ou tem que engravidar, né? Se isso não faz parte da agenda dele. Então, o que vai caber a nós a essa altura, provavelmente é procurar incentivar, procurar conversar, buscar as vantagens destas coisas que estamos aqui a falar, no caso de engravidar, no caso de casar, até porque só o próprio processo de casar, né, também envolve responsabilidades. Não basta falar em casamento, porque está-se a falar de um ato muito sério. Nós estamos a falar de um ato. Nós estamos a falar de um ato que para os... Sim? E é exatamente aqui, meu colega, que muitas famílias cometem muitos erros. É realmente bom, né? E é mas bíblico gostaria de isso, terminar, não se permitisse, gostaria que terminasse o meu raciocínio. Sim. Perdão. Sim, querido Mário, Mariano vai terminar. Tá à vontade. Certo, então, eu penso que é assim que nós devemos olhar. Existe um grupo que defende estes pontos de forma normal, como eu disse, na condição de cristão, defende o casamento, defende a questão da gravidez, apesar de haver alguma timidez também no lado cristão, a questão da gravidez, que não é muito clara também,
independentemente de todo mundo aplaudir, mas quando ela acontece, se calhar, no momento em que algumas condições, como é que eu diria, alguns pressupostos, né, não foram bem acautelados, também há murmurações, mas ainda assim eu digo que são situações que as alas, tanto os cristãos e os não cristãos, a princípio, devem incentivar, claro, no bom sentido, fazer, no caso de casar, porque eu sou de opinião que a questão da gravidez é resultado de um casamento, sempre defendi isso. Não tanto se calhar engravidar para casar, porque casamento é possível ser feliz numa primeira instância se não há gravidez, ou seja, é possível que você pode ser feliz se não haver gravidez numa primeira instância, porque gravidez é consequência de casamento. Então, o que eu tenho aqui a abordar é que de vez em quando devemos incentivar e também aceitar alguns pontos, porque nós sabemos que a sociedade tem vários entes e cada um defende as suas posições. Então devemos, numa instância, respeitar e depois também incentivar. Por enquanto, para aqui. Obrigado. Ok, estava a fazer o uso da palavra o pastor. Ok, querido Sérgio, depois o pastor. O debate está aberto, porque eu coloquei a questão, sabendo que o sexo é intimidade, e a intimidade realmente envolve a responsabilidade desta feita. Afinal de contas, o que é que nós devemos ter em conta isso, sabendo que nós só devemos ter intimidade com aquela pessoa que teremos de coabitar até que a vida nos separe, segundo a vontade do Criador, nesta vertente. Então, a questão é esta. Sim, sim? Sim, conforme... sim, pode avançar. Nós estamos dentro de um meio, e esse meio, nós somos orientados desse meio a partir do fator cultural, social e religioso. Esses três fatores vêm nos apresentar conceitos sobre sexo, conceitos sobre gravidez e conceito também de como os indivíduos devem viver dentro de um relacionamento. Se a gente identificar no fator religioso, o casamento funciona com o objetivo de que haja o testemunho de Cristo assim dentro da igreja e pessoal, e assim sucessivamente. Dentro do seio social, há questões jurídicas que vêm dar o pendor naquilo que é a união de dois elementos de sexo oposto. E a questão cultural, idem. Mas enquanto gravidez, vamos vir identificar que estes três fatores vêm apresentar momentos ou etapas de forma diferenciada. A cultura, por si só, ele vem identificar aqui em alguns pontos a necessidade de que o indivíduo primeiro tenha filho, depois para assim poder cumprir os dotes. Porque disse os mais velhos que nós não podemos penetrar dentro de uma casa ou não podemos descansar ou estar em uma árvore que não tenha frutos. Segundo os mais velhos, as mulheres que têm frutos são aqueles que têm a fertilidade funcional, ou seja, sim, mas passa, desculpa, mas isso passa por ensinamento na vertente cultural, porque existem essas regiões, sim, é na base da educação. Agora, na abordagem secular, realmente, porque para a cultura que é ensinamento é uma realidade, mas vamos no contexto em que nós estamos a viver hoje por hoje. Há quem estava a estudar, interrompeu porque teve apetência sexual, ela está grávida e depois é abandonada, não é tida nem achada. Então vamos olhar na intimidade. O sexo realmente é uma intimidade e deve existir responsabilidade. Então qual é a visão que nós temos de olhar para isso? Ok. Então, neste sentido, nós iremos identificar
que sexo ou relação sexual em si é a união de dois sexos opostos, feminino e masculino, em que a ciência vem nos apresentar que a relação sexual ela aparece com o objetivo de acatarmos aqueles que são os prazeres, necessidades básicas e para a reprodução. Sendo-se que dentro do fator reprodução vem a criação de um novo ser que é a responsabilidade, porque para podermos manter este novo ser há necessidade que é fatores financeiros e não só, porque o indivíduo quando vem dentro da sociedade é uma outra responsabilidade, sendo que há uma responsabilidade plena na relação sexual. Existem fatores que vêm influenciar na gravidez antes do casamento. Um fator primordial, a orientação por parte dos pais, e o meio em que estes indivíduos ou elementos encontram-se. E que, porventura, às vezes, muitos dizem que não, primeiro eu tenho que provar, depois tenho que avançar. E um outro fator que eu costumo aqui a mencionar, que é o uso do método contraceptivo. Os métodos contraceptivos estão aí dentro na implementação do planeamento familiar, mas podem ser implementados. Planeamento familiar, conforme nós sabemos qual é o conceito, mas o uso de método contraceptivo, ele entra com o objetivo de vir reverter aquilo que é a gravidez antes do momento determinado, com o objetivo apenas de atender aquilo que é a necessidade sexual na vertente necessidades fisiológicas. Mas quando dentro de um seio aparece gravidez, ele vai apresentar determinadas consequências, principalmente que no seu juvenil que tem acontecido atualmente. Uma das principais consequências, o abandono escolar, porque as pessoas às vezes terão necessidade de manter aquilo que são as suas finanças para poder acatar com a responsabilidade da gestação. Em outros fatores, o próprio abandono familiar. Existem familiares que, por intermédio de sua cultura e orientação que dão aos seus filhos, os filhos voltam para uma outra, faz com que os pais retirem os filhos de casa e, consequentemente, aquilo que são problemas psicológicos, né? A depressão pode surgir dentro deste indivíduo no qual fez o ato antes do momento, que é o próprio casamento, e que posteriormente há déficit daquilo que é a saúde do indivíduo e daquilo que é o meio social em que ele se encontra. Exato. Dando a sequência daquilo que o colega Sérgio acabou de dizer, na verdade, eu a princípio, na introdução, eu disse alguma coisa. Nós, os homens, atualmente, procuramos cair no sexo, mas sem cair no amor. E devemos lembrar de que o casamento, quer casamento tradicional, que é o alamamento, quer o casamento religioso, desde tempos antigos, existiam normas. E aquilo que o colega também estava a referir, nós, às vezes, quando pretendemos casar, às vezes não é necessário e se calhar irmos tão além, porque nós se irmos no livro de Gênesis, princípio bíblico, como o colega já disse que, querer ou não, direto ou indiretamente, todos nós somos religiosos, de um modo ou de outra forma acreditamos na Bíblia. Nós vimos de que quando Deus terminou de fazer o primeiro e o único testemunho do primeiro casal foi Deus. Ele, quando orientou, é assim que eles começaram, mas só que acontece o inverso. Nós, às vezes, o namoro, em vez de ser uma preparação para aquilo que nós vamos fazer no futuro, para aquilo que talvez vamos ultrapassar os nossos problemas, não. Nós, às vezes, a nossa ansiedade é ir no prazer sexual. Isso é que tem causado muitos problemas em muitos lares. E quando formos a ver nos casamentos tradicionais, que se fala de alamamento, e nós sabemos que também existiam normas. E essas normas, os mais velhos que viveram nas décadas de 70, 80, anos 80, acho que têm noção disso.
porque sabem muito bem de que naquela época nenhuma mulher podia ir em casa do marido sem, sem as tias do noivo aprovarem de que corretamente a noiva que podia se relacionar com o seu filho era virgem. E isso também trazia lares duradouros. Mas agora, nós, com a globalização, com aquilo que às vezes nós entendemos, até nós esquecemos o conceito do casamento, às vezes nós invocamos outras coisas que não têm nada a ver com o casamento, e porque também isso depende do contexto, do entendimento que cada pessoa tem com a Bíblia. Porque senão, concretamente, o casamento é a união de duas pessoas de gêneros opostos. Por isso, se nós contemplarmos na Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, que eu tirei aqui, o capítulo 7, versículo 2, nós vamos entender porque, devido da impureza que existe, devido de alguns homens não conseguirem se dominar, então devem fazer que devem casar-se para fazerem o seu sexo normalmente. Agora, nós invertemos o namoro agora. Para nós, a sociedade atual, já o namoro não é preparação. Nós queremos que logo que começamos a namorar, temos que cair rapidamente no sexo. Nós sabemos que os filhos são bênção e, direto ou indiretamente, nós, quando nos casarmos, vamos ter os filhos. Mas não há hipótese de nós termos aquilo em mente que para casarmos primeiro, temos que nos engravidar, temos que ter filho. Então, isso deixa de ser casamento, porque o casamento, quando duas pessoas querem viver, querem formar um lar, tem que haver autorização. Essa autorização pode ser tradicional, pode ser religiosa, pode ser civil. Então, nós temos que sempre lembrar esses conceitos, esse contexto da vida humana para nós, pelo menos, tentarmos tirar algumas coisas no nosso seio. Porque, devido disso, por isso nós temos muitos problemas na sociedade. Porque nós, às vezes, não temos compromisso. O doutor ali já disse, porque o amor, o casamento não é apenas um prazer, mas também é um sentimento. Por isso nós temos visto em algumas pessoas que já passaram em experiência de um ou dois homens, às vezes deixem de acreditar em todos os homens devido a essa coisa. E não só, às vezes vão viver com um trauma, porque uma mulher é mais sentimental. E porque nós, às vezes, desprezamos daquilo que nós somos. Nós podemos ter 4, 5, 6, às vezes é para desprezar, mas devemos saber que as mulheres, aquelas mulheres que têm um dote natural, eles ali se valorizam e a intenção dele não é ter relacionamento com 2 ou 3 pessoas, apenas com uma pessoa. E nós também encontramos algumas desvantagens, quer nas mulheres, quer a nós os homens. Devido disso aqui, de relacionar com essa e aquela, nós às vezes temos muitas dificuldades de mantermos o nosso casamento, porque naquela você teve um prazer diferente, naquele teve um prazer diferente. Então, quando você casar com a sua mulher, depois de você ter passado em muitas experiências, isso vem dificultar o vosso relacionamento. Se calhar não vai chegar ali, mas seria diferente se uma mulher se manter virgem até o primeiro seu esposo e um homem se manter casto até a sua primeira esposa. Isso, desde os tempos antigos, também criava uma vantagem e lares duradouros, o que não tem acontecido atualmente. Acontece mais em casos raros. Ok. É por isso que eu disse que... sim? Sim, o querido Afonso, ele está a dar essa toda a propriedade, porque ele é bacongo e ele está a falar com uma propriedade, porque essa gênese, hoje por hoje, as pessoas têm colocado as contrariedades das coisas, mas ele está a falar